Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao canal Farmacologia e Você. Estamos de volta com mais uma aula de farmacologia. Então se prepare, porque na aula de hoje falaremos sobre controle da pressão arterial a longo prazo, ou seja, através de uma resposta lenta, realizado pelo sistema reflexo baroreceptor. E hoje com a participação do peptídeo atrial natriurético, atuando em um quadro de pressão arterial alta. O sistema reflexo baroreceptor, ele tem como por função manter o fluxo sanguíneo para o coração e para o encéfalo. O sistema reflexo baroreceptor, ele está envolvido no controle da pressão arterial. E ele pode controlar a pressão arterial de duas maneiras. A curto prazo, ou seja, através de uma resposta rápida, como também o sistema reflexo baroreceptor. Ele pode controlar a pressão arterial a longo prazo, ou seja, através de uma resposta lenta. Na aula número 1 de pressão arterial, foi falado como o sistema reflexo baroreceptor consegue controlar a pressão arterial a curto prazo, ou seja, através de uma resposta rápida, tanto em um quadro de pressão arterial alta, quanto em um quadro de pressão arterial baixa. Na aula número 2 de pressão arterial, nós falamos como o sistema reflexo baroreceptor consegue controlar a pressão arterial a longo prazo, ou seja, através de uma resposta lenta, com a participação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, atuando em um quadro de pressão arterial baixa. E hoje, na aula número 3 de pressão arterial, nós vamos ver como o sistema reflexo baroreceptor controla a pressão arterial a longo prazo, ou seja, através de uma resposta lenta, com a participação do peptídeo atrial natriurético, atuando em um quadro de pressão arterial alta. Então, o sistema reflexo baroreceptor tem como objetivo manter o fluxo sanguíneo para o coração e para o encéfalo. O sistema reflexo baroreceptor, ele está envolvido no controle da pressão arterial, e ele pode controlar a pressão arterial de duas maneiras: a curto prazo, ou seja, através de uma resposta rápida, como também o sistema reflexo baroreceptor, ele pode controlar a pressão arterial a longo prazo, ou seja, através de uma resposta lenta. E aqui, dentro do sistema reflexo baroreceptor, nós vamos encontrar os baroreceptores aórticos e os baroreceptores carotídeos. Como o próprio nome já diz, os baroreceptores aórticos estão localizados na artéria aorta e os baroreceptores carotídeos estão localizados na artéria carótida. E qual a função dos baroreceptores? Os baroreceptores têm como por função monitorar a pressão arterial. Então, a todo instante, a todo momento, nós temos os baroreceptores aórticos e carotídeos monitorando a pressão arterial. E quando ocorre uma oscilação na pressão arterial, os baroreceptores, eles captam esta informação. E dependendo da intensidade dessa oscilação na pressão arterial, eles vão conduzir esta informação a um determinado local, para que seja produzido uma resposta com objetivo, intuito, propósito de normalizar esta pressão arterial, seja em um quadro de pressão arterial alta, quanto em um quadro de pressão arterial baixa. Perceba que a resposta que será produzida, ela irá depender da intensidade desta alteração na pressão arterial. Se os baroreceptores aórticos e carotídeos perceberem que esta oscilação na pressão arterial necessita de uma resposta rápida, então os baroreceptores aórticos e carotídeos, eles irão captar esta informação de uma alteração exacerbada na pressão arterial e irão conduzir esta informação a um determinado local, para que seja produzida uma resposta rápida, com objetivo, intuito, propósito de controlar
a pressão arterial. Em contrapartida, se os baroreceptores aórticos e carotídeos perceberem que esta oscilação na pressão arterial não necessita de uma resposta rápida, de uma resposta imediata, então os baroreceptores irão captar esta informação e irão conduzi-la a um outro local para que seja produzida uma resposta lenta, com o objetivo, o intuito, o propósito de controlar a pressão arterial. E é exatamente sobre esta resposta que iremos falar na aula de hoje. A resposta lenta, produzida pelo sistema reflexo baroreceptor, com a participação do peptídeo atrial natriurético, atuando em um quadro de pressão arterial alta. Então, em um quadro de pressão arterial alta, os baroreceptores aórticos e carotídeos, eles irão captar esta informação. E para que seja produzida uma resposta lenta, aqui vai ocorrer a liberação do peptídeo atrial natriurético, a qual irá promover uma resposta oposta ao do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Tome nota desta informação. O peptídeo atrial natriurético, ele irá produzir uma resposta oposta ao do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Isso porque o sistema renina-angiotensina-aldosterona, ele irá promover uma resposta lenta em um quadro de pressão arterial baixa. Em contrapartida, o peptídeo atrial natriurético, ele irá promover uma resposta lenta em um quadro de pressão arterial alta. Vamos conhecer um pouco mais sobre o peptídeo atrial natriurético. Ele pertence à família dos peptídeos natriuréticos. Ele possui a capacidade de desencadear várias ações sobre o sistema circulatório, como por exemplo, em quadros de hipertensão, hipotensão e também em quadros de diurese. O peptídeo atrial natriurético, ele também pode atuar inibindo a liberação e ação de várias substâncias, como por exemplo, aldosterona, angiotensina 2, endotelinas, renina e vasopressina. O peptídeo atrial natriurético, ele é secretado pelas células musculares cardíacas atriais. A sua função é normalizar a volemia sanguínea e a pressão arterial, quando a musculatura cardíaca for excessivamente distendida. Então, o peptídeo atrial natriurético, ele é produzido nas células atriais do coração. Ele é secretado quando ocorre uma distensão maior que a normal das células atriais. Então vamos conhecer as respostas produzidas pelo peptídeo atrial natriurético, atuando em um quadro de pressão arterial alta, através de uma resposta lenta, ou seja, a longo prazo. Então vejamos a primeira resposta produzida pelo peptídeo atrial natriurético. Ele vai promover natriurese. A natriurese é a perda de sódio pela urina, ou seja, ele vai alterar a excreção de sódio através dos rins. Em outras palavras, ele fará com que os rins eliminem uma maior quantidade de sódio e água através da urina. E desta forma, então, isso irá contribuir para a diminuição da pressão arterial, mantendo o controle da pressão arterial. Então, primeira resposta produzida pelo peptídeo atrial natriurético. Ele vai promover natriurese. Ele fará com que haja um aumento na excreção de sódio e água através da urina, e isso fará com que haja uma diminuição da pressão arterial. Vamos conhecer então a segunda resposta produzida pelo peptídeo atrial natriurético. Ele ainda vai atuar sobre os rins, fazendo com que as células justaglomerulares parem de produzir uma substância chamada renina. E à medida que temos a inibição na produção da substância chamada renina, consequentemente, isso fará com que não haja a produção da angiotensina 1. Isto porque, para que haja a produção da angiotensina 1, é necessário que a renina se encontre com o angiotensinogênio. E à medida que eles se encontram, ele vai formar a angiotensina 1. Então, à medida que o peptídeo atrial natriurético, ele inibe a produção da renina
renina, consequentemente, nós não teremos a produção da angiotensina 1. E por que a presença de angiotensina 1 é algo negativo em um quadro de pressão arterial alta? A angiotensina 1, ele é classificado como um vasoconstritor. O vasoconstritor, ele promove a vasoconstrição. Em um quadro de vasoconstrição, ocorre a diminuição no calibre do vaso e o aumento da resistência vascular. Consequentemente, isso faz com que a força exercida pelo sangue dentro da parede do vaso seja maior. E isso faz com que haja um aumento da pressão arterial. Então, segundo a resposta produzida pelo peptídeo atrial natriurético, ele vai atuar nas células justaglomerulares, impedindo a inibição da produção de renina. Consequentemente, isso fará com que haja uma inibição na produção de angiotensina 1. Desta forma, não ocorrerá uma vasoconstrição e isso irá contribuir no controle da pressão arterial. Então, segundo a resposta produzida pelo peptídeo atrial natriurético, tome nota, segundo a resposta, ele irá inibir a produção de renina. Então vamos conhecer a terceira resposta produzida pelo peptídeo atrial natriurético. Ele vai atuar no córtex suprarrenal, inibindo a produção de aldosterona. A aldosterona ele é classificado como minerocorticoide. Ele atua nos rins, aumentando a reabsorção de sódio. Então, quando os rins ele aumenta a reabsorção de sódio, isso consequentemente irá aumentar a reabsorção de água. Isto porque aonde o sódio vai, a água vai atrás. E o resultado desta reabsorção de sódio e água fará com que haja um aumento na volemia sanguínea, promovendo uma hipervolemia. E esta hipervolemia irá aumentar a pressão arterial. Então, presença de aldosterona em um quadro de pressão arterial é algo que não é desejado. Por isso, o peptídeo atrial natriurético, ele vai atuar no córtex suprarrenal, inibindo a produção de aldosterona. E desta forma, então, ele irá contribuir no controle da pressão arterial. Então, tome nota. Terceira resposta produzida pelo peptídeo atrial natriurético. Ele vai inibir a produção de aldosterona. Vamos conhecer, então, a quarta resposta produzida pelo peptídeo atrial natriurético. Ele vai atuar sobre o hipotálamo, inibindo a produção da vasopressina. O hipotálamo é uma estrutura do sistema nervoso central, a qual pertence à região do diencéfalo, que libera um hormônio chamado vasopressina, também conhecido como ADH, hormônio antidiurético. Então, a vasopressina, ela promove uma reabsorção de água nos rins, antes que essa água se transforme em urina e seja conduzida para a bexiga. E desta forma, à medida que ele promove uma reabsorção de água, isso fará com que haja um aumento no volume sanguíneo, promovendo uma hipervolemia, o qual fará com que haja um aumento da pressão arterial. Então, presença de vasopressina é algo que não é desejado em um quadro de pressão arterial alta. Por isso, o peptídeo atrial natriurético, ele vai atuar sobre o hipotálamo, inibindo a produção de vasopressina, e isso irá contribuir no controle da pressão arterial. Então vamos conhecer a quinta resposta produzida pelo peptídeo atrial natriurético. O peptídeo atrial natriurético ele vai atuar no centro de controle cardiovascular medular, a qual por sua vez o centro de controle cardiovascular medular, mediante a um quadro de pressão arterial alta, ele vai ativar o sistema parasimpático, gerando um aumento no estímulo vagal pelo nervo vago no coração, tendo como resultado bradicardia, ou seja, a diminuição na frequência cardíaca. É importante ressaltar que nervo vago no coração é inervação predominante parasimpático. Então, o sistema parasimpático atuando no coração, mais especificamente no nó sinatrial, vai promover bradicardia, tendo como resultado diminuição na frequência cardíaca, diminuição do fluxo sanguíneo, diminuição de débito cardíaco, resultando na diminuição da pressão arterial.
o nó sinatrial ele é classificado como o nosso marca-passo natural. É ele quem controla, é ele quem dita o ritmo cardíaco, que é a quantidade de batimentos cardíacos por minuto. Então, o sistema parasimpático atuando sobre nó sinatrial, ele vai promover bradicardia, diminuição da frequência cardíaca, diminuição do fluxo sanguíneo, diminuição do débito cardíaco e, consequentemente, diminuição da pressão arterial. Então, quinta resposta produzida pelo peptídeo atrial natriurético. Ele vai atuar do centro de controle cardiovascular medular, ativando o sistema parasimpático, a qual irá atuar no nó sinatrial, promovendo bradicardia, e isso irá contribuir para a diminuição da pressão arterial. No total, o sistema parasimpático ele vai promover 3 respostas. Primeira resposta, como dito anteriormente, ele vai atuar no centro de controle cardiovascular medular, fazendo com que haja ativação do nó sinatrial, promovendo bradicardia. Esta primeira resposta, então, produzida pela ativação do sistema parasimpático. Segunda resposta, produzida pela ativação do sistema parasimpático. Ele vai atuar no ventrículo. Isso porque ele precisa preparar esse ventrículo para esta mudança no fluxo sanguíneo. Então, segunda resposta, produzida pela ativação do sistema parasimpático. Ele vai atuar no ventrículo, preparando este ventrículo para esta mudança no fluxo sanguíneo. Terceira resposta, produzida pela ativação do sistema parasimpático. Ele vai atuar sobre artérias e veias, promovendo a vasodilatação. Na vasodilatação ocorre um aumento no calibre do vaso e uma diminuição da resistência vascular. Isso faz com que a força exercida pelo sangue dentro da parede do vaso seja menor. Consequentemente, isso leva uma diminuição da pressão arterial. Então, terceira resposta produzida pela ativação do sistema parasimpático. Ele vai promover a vasodilatação, atuando sobre artérias e veias. Isso fará com que haja um aumento no calibre do vaso e uma diminuição da resistência vascular, tendo como resultado a diminuição da pressão arterial. Recapitulando o conceito sobre pressão arterial. Pressão arterial é igual a resistência vascular versus débito cardíaco, levando em consideração quando temos um aumento da resistência vascular e um aumento do débito cardíaco, isso faz com que haja um aumento da pressão arterial. Em contrapartida, quando ocorre uma diminuição do débito cardíaco e uma diminuição da resistência vascular, isso faz com que haja uma diminuição da pressão arterial. Então essa foi a aula número 3 de pressão arterial, onde nós falamos sobre controle da pressão arterial a longo prazo, ou seja, através de uma resposta lenta, produzida pelo sistema reflexo barorreceptor com a participação do peptídeo atrial natriurético, atuando em um quadro de pressão arterial alta. Na próxima aula nós iremos falar sobre círculo cardíaco. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sino para que o YouTube possa te avisar sempre que tiver um novo vídeo disponível aqui neste canal. Lembre-se de deixar abaixo o seu comentário e também de compartilhar. Um abraço a todos, te vejo na próxima aula. Fui!